Salve, galera! O Brasileirão tem um novo líder. Gazeta Esportiva chegando com tudo nessa quinta-feira quente. Boa noite, Garrafa. Tudo bem, mestre? Joia. Boa noite, Michele, mestre. O programa vai ser quente, hein? Vai ser quente demais. Pessoal, a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco... Bom, antes do intervalo, é o seguinte. O Raí acabou de começar a dar uma coletiva neste momento para explicar aquela tragédia de ontem. Vamos ver. É só trabalho, que é o que o Diniz mais sabe fazer junto com a comissão técnica, e confiança é total. Eduardo Afonso, canais Disney. Raí, boa tarde, tudo bem? Raí, o Diniz tem falado nessa fase sobre essa parte tática de recuperação, de amadurecimento, elogiando os adversários, pontuando erros táticos do seu time, erros técnicos, enfim, essa parte tática o Diniz sempre respondeu à altura, mas nunca falou sobre aspectos internos fora das quatro linhas. E eu queria perguntar para você, que trabalha nessa área, o São Paulo enfrenta algum tipo de problema interno que tem prejudicado o rendimento da equipe, ou a diretoria observou que é apenas uma questão técnica, de campo, de problemas que o Diniz tem que resolver? Não, nenhum problema fora do campo. Inclusive, a gente vê aqui também nos treinamentos com o Diniz todas as alternativas que ele treina. A gente sabe que o time atingiu aí a primeira colocação, passou a ser um time muito visado, estudado, tentando anular todas as nossas possibilidades. E o Diniz continua dando várias alternativas e dentro de campo, né, com o trabalho do dia a dia. Trabalho também de muita conversa, vídeos, né? Às vezes não dá tempo, nós tivemos jogo na quarta e temos já um jogo no sábado, né? No sábado, às 19 horas contra o Curitiba, que a gente recuperando, temos tudo para recuperar, temos capacidade, temos confiança e recuperar tudo que a gente fez, né, de bom até aqui e acrescentar ainda mais o que pode ser acrescentado por ser um time visado, para que a gente chegue a uma vitória e nos recaminho da liderança e também da possibilidade de ser campeão. André Hernan, TV Globo. Raí, boa tarde a todos. Raí, você acabou de falar que o São Paulo é um time muito visado pela maneira que joga. Seria conveniente, assim, bom para o elenco, para a comissão técnica, a direção também juntar e cobrar os jogadores, cobrar a comissão técnica para buscar alternativas dentro de campo, para não se tornar esse time previsível e que todo mundo está marcando lá em cima, e erro de passe estão saindo vários gols. Essa é uma questão, e uma outra específica sobre o Tietê e o Diniz. Como você viu como chefe do departamento de futebol a discussão, a bronca pública ali que o treinador deu no jogador, e se isso pode ter influenciado alguma coisa na questão do ambiente e do ânimo do elenco? Bom, começando pela segunda parte da pergunta, o Diniz e o Tietê já é caso resolvido, se conhecem há muitos anos, né? O Diniz reconheceu, falou não só com o Tietê, mas com o elenco, com a diretoria, explanou tudo, e dá para ver que no dia a dia aqui já foi mais do que superado, né? Na questão que você falou, um clube como o São Paulo sempre vai ser cobrado, e a cobrança vem de fora para dentro, de dentro, em todos os níveis, né? E o que a gente tem que fazer a mais tem que ser sempre decidido de forma interna, para decidir a melhor forma de achar o caminho da recuperação. Beleza, tá o Raí falando, tá se explicando ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Já a gente volta para discutir mais sobre esse São Paulo, sobre essa vitória do Inter, São Paulo que perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente volta já. Beleza, galera? Então, antes da gente falar da tragédia que aconteceu ontem no Morumbi para o São Paulo, porque tragédia para uns, alegria para outros, vamos dar uma passadinha na Neoquímica Arena, José Paes ao vivo, do estádio corintiano, mostrando a movimentação por lá. Hoje tem Corinthians e Sport às 9 da noite. Boa noite, Zé.
Boa noite, minha amiga Michele Gianella, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, boa noite Garrafa, boa noite Mestre. Estou aqui na Neoquímica Arena, como você bem disse, daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, a bola rola para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Corinthians e Sport. Vou pedir para o Wilton Costa, o aniversariante do dia, parabéns Wilton, aí ó, vai mostrar para a gente o gramado da Neoquímica Arena, que também está de parabéns, um tapete, viu Michele? Aqui só não joga quem não sabe, o gramado em excelente estado, como eu disse, daqui a pouquinho às 9 horas a bola rola para Corinthians e Sport. Corinthians, 9º colocado do Campeonato Brasileiro com 42 pontos, de olho numa vaguinha no G6 da competição. O Grêmio é a primeira equipe no G6 com 51 pontos. Corinthians quer entrar nesse G6, que pode virar G7, G8, dependendo aí do resultado da Copa do Brasil, do resultado da Libertadores. Enfim, Corinthians de olho numa vaguinha na Libertadores da próxima temporada. O Sport é o 14º colocado, tem 32 pontos, está brigando para não cair para a segunda divisão. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Gazeta Esportiva para a gente falar mais desse jogo. O Corinthians tem 3 baixas importantes. O Sport, o retorno de um cara também muito importante para essa equipe lá de Recife. Volto contigo, Michele, daqui a pouco estou aqui de novo no Quimicão, na Neoquímica Arena. Quimicão é bom. Valeu, Zé. Dá pra ganhar, hein, Corinthians? Dá pra ganhar esse jogo. Mas vamos primeiro pra nossa enquete, depois os meninos comentam essa partida do Corinthians. Dá uma olhadinha. Depois da goleada pro Inter, a diretoria do São Paulo deveria repensar a permanência do Fernando Diniz no time? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com, quero saber o que você pensa. Osmar Garrafa. Ela repensou e vai manter o Diniz pelo menos até o jogo contra o Coritiba, não é? Agora, eu entendo o seguinte, se é para mexer, restando 8 rodadas para terminar o campeonato, você tem que pensar num outro técnico, você não vai ter um outro técnico, então você deixa o Diniz. A solução do São Paulo está dentro do São Paulo, chama-se Muricy Ramalho. Lembra quando o Muricy... Ele não quer, Garrafa, só um minuto. Tem um coração. Só um minuto, deixa eu... Ai, Garrafa, vai se bater nessa tecla. Não, deixa eu concluir o pensamento, Você lembra lá atrás, quando o Muricy veio, eu falei, gente, mas São Paulo tá bom. Eu falei, gente, a roda gigante é muito grande. Isso é. Né? Roda gigante muito grande. São Paulo agora deu uma chacoalhada... Normal, São Paulo precisa do quê? Precisa de um choque. Quem poderia dar o choque não vai dar o choque, que é o Muricy, que consta em contrato, que não vai assumir. Então, mas eu continuo achando que a solução é o Muricy. Como? O Muricy vai ter que chamar o Diniz, né, para o cantão, para sentar, para conversar, e ele passar toda a sua experiência e toda a bagagem para o São Paulo não perder esse campeonato em 9 rodadas. Mas já está conversando, se reunindo lá como... Mas não é reunir, não é aquela reunião para jogar para a galera, Michele. A reunião é mais séria. A reunião é mais... Diniz, isso está errado e tem um monte de coisa errada. Tem um monte de coisa. O que tá errado? A gente passa o Gazeta Esportivo aqui inteiro. Ele fala, A gente passa o Gazeta Esportivo inteiro para falar os erros que o Diniz está cometendo. Na hora do jogo ele fala dos erros. Então, mas para você, ele deveria ser mandado embora, Fernando Diniz? Nesse momento não, porque não tem outro. A solução está dentro de casa. Mestre. Não! Por quê, mestre? Justifique o seu voto. Não! Perde de 5 e fica lá bonitinho. É o seguinte. Primeiro, o Diniz, se você for mandar embora o técnico que perde uma de goleada ou porque deixou de ser líder, não é que vai cair para a segunda divisão, mas deixou de ser líder. Perdeu o campeonato, e continua em... Perdeu. Tomou uma goleada. Então, você acha que tem que mandar o Mancini embora? Acabou de tomar uma goleada do mais antigo rival. O Mancini foi contratado para tirar claro, tudo é rebaixamento. Mas são situações diferentes. Não é o primeiro vexame, não é, no momento, desculpa te interromper, mestre, mas só para pontuar. No momento da decisão, o Diniz está negando fogo. Foi assim em todas as competições. Ontem era um jogo importantíssimo e decisivo e, de novo, não deu resposta, mestre. O Mancini tomou uma goleada, mas o trabalho do Mancini não era um momento decisivo para o Mancini também? Imagine se o Corinthians, no processo de evolução que vinha, ganha do Palmeiras, o Palmeirão, time forte, time poderoso, que está aí brigando pelo título. Era lucro e que é uma rival... E que é um rival tradicional, mais tradicional. Mas era lucro, mestre. O Mancini foi contratado para tirar o Corinthians do rebaixamento. Claro que era uma decisão também. Era uma decisão também. Assim como é do Fernando Diniz. Eu não estou aqui achando que o Fernando Diniz fez tudo certo. Sim, não. Claro. Eu tenho minhas críticas a fazer
ao trabalho dele, como de qualquer treinador de futebol no mundo inteiro. Já até critiquei o Guardiola, para você ter uma ideia. Que é natural, né? Mas o São Paulo, primeiro, não tem outro técnico. Agora, há pouco tempo atrás, o Abel, que acabou de dar essa goleada no São Paulo, o Abel Braga, ele foi escorraçado de vários clubes. Bom, mestre... Inclusive do Flamengo, com aquele baita timão que o Flamengo tinha. E, no entanto, chegou no Internacional, ele pode até ser campeão e ser mandado embora. Calma, mestre, você já fala disso, que agora a gente, então, vamos ver como que o São Paulo foi atropelado pelo Inter, deixando a liderança do Brasileirão depois de estar com 7 pontos de vantagem na ponta da tabela. Roda aí. Antes desse apito inicial aí, um pontinho separava o então líder São Paulo do então vice-líder Internacional na classificação do Campeonato Brasileiro. Porém, a distância entre o futebol praticado pelas duas equipes ontem no Morumbi foi muito maior do que essa distância entre ambas na tabela. Tudo começou com 2 chegadas de perigo do Inter em menos de 5 minutinhos de jogo. Na terceira, não teve jeito. O zagueirão Victor Cuesta aproveitou o cruzamento milimétrico do Moisés e fez 1-0 Colorado. Mesmo atrás no placar, o Diniz pedia a todo instante para que o São Paulo continuasse tentando controlar a partida, coisa que o time não conseguiu fazer em nenhum momento. Foram 12 tentativas de gol do Inter contra apenas 5 do São Paulo só no primeiro tempo. Numa dessas tentativas, o Caio Vidal achou um espacinho no meio da zaga e fez o segundo do Inter, 2-0. Apesar da noite ruim, o São Paulo diminuiu ainda antes do intervalo. Depois de 4 jogos fora por lesão, o artilheiro Luciano voltou à equipe ontem e voltou em grande estilo. 16º gol dele na temporada, 2-1. Mas quem marcou de novo, e muitas vezes de novo, e muitas vezes com o mesmo jogador no segundo tempo, foi o Internacional. Yuri Alberto aproveitou a saída de bola errada e começou ali a viver uma noite mágica. 3-1. O mesmo Yuri Alberto recebeu na frente, driblou o Thiago Volpi e anotou o 4º. O 5º também veio dele. Yuri Alberto, o 7º em 6 partidas. 5-1 Inter, placar final. Hoje a gente não mostrou amadurecimento, mas amanhã a gente pode mostrar e deve mostrar. E assim, o amadurecimento é isso. É nesses momentos, como o de hoje, como aconteceu em outras ocasiões, que a gente tem que buscar força para amadurecer. Com o resultado diante do São Paulo, o Internacional chegou aos 59 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Pior para o tricolor, que fica em segundo com 57 e acumula agora apenas 1 pontinho nas últimas 4 partidas no Brasileirão. A grande responsabilidade por uma derrota como essa e pela queda de rendimento do time, a maior responsabilidade é minha. E eu estou trabalhando naquilo que eu posso, naquilo que eu consigo, e acredito que a gente vai conseguir reverter isso e voltar a subir no campeonato. Não tem 27, 28 títulos à toa. Mas nada, isso que aconteceu hoje, agora, o Abel, não tem nada, cara. Isso que aconteceu hoje não acontece daqui a 20 anos. Eu acredito que não a atuação de campeão, mas está tendo sorte, que normalmente o campeão tem. Vamos ver, rezar para que ela continue. Pois é, e agora? Olha, vamos falar uma coisa aqui. Fala uma coisa. O São Paulo, de 12 pontos que disputou, conseguiu 1 ponto, que era no empate aí do final de semana. O Inter, de 21 pontos que disputou, conseguiu 21 pontos. Sim. Então, mestre, não me venha defender o Fernando Diniz. Nem o trabalho do Fernando Diniz, mestre. Ah, meu Deus do céu. Ele está numa derrocada. Ah, meu Deus do céu. Parei de falar, agora vocês querem sacrificar, estigmatizar o sujeito desde o início. Não é de agora. Desde o início, antes de começar a rolar a bola. O Fernando Diniz era o alvo
de boa parte da imprensa, sobretudo vocês. O Fernando Diniz pegou São Paulo, perdeu um monte de... Perdeu, desclassificou porque chegou na final. De vários tipos. Porque chegou na final. Entendi. Não é um timinho que ficou lá atrás. Tá, mas não foi uma final contra o River Plate, foi contra o Mirassol, né, Qual mestre? final, mestre? Peraí. Paulista não foi a fase decisiva, caiu no Mirassol. Paulista Libertadores, fase de grupo, mestre. Fase de grupo. Sul-Americana, não, fase de grupo. Decisão, tudo decisão. O fato não é final, é o mestre? seguinte, que ele vai e leva o São Paulo, por incrível que pareça, porque é um time que não contratou ninguém, é um time medíocre no sentido de mediano, né? Não, o exato sentido da palavra. É um time mediano, com muitos jovens, que não têm experiência suficiente. Ele consegue levar esse time, a liderança, com 7 pontos de vantagem. De repente o time começa a cair. A partir do jogo contra o Bragantino, me parece que o São Paulo começa a perder o rumo. Para mim, me parece contra o Inter, contra o Grêmio, me desculpe. Quando caiu ali na Copa do Brasil, emocionalmente sentiu, mestre. Não, eu acho que o Bragantino foi mais sabe, mais contundente. Foi a confirmação, né? Mas enfim, isso é apenas uma observação, não é uma certeza. Agora, não estou aqui para defender o Fernando Diniz. Quem é que tem na praça melhor do que o Fernando Diniz? Que é capaz de pegar um time dessa categoria, desse nível técnico e levar a liderança do Campeonato Brasileiro? Quem? Quem que tem? Não, sei lá. Tem. Não acharam o Abelzinho Ferreira da vida? Vão achar alguém. Quem conhecia o Abel Ferreira da vida? Eu ainda nem falei. Quem conhecia o Abel E acharam tanto Gesualdo da vida, tanto o Bento da vida, não, né, mestre? O Abel, como eu estava dizendo aqui, o Abel pode ser campeão brasileiro e está fora do Internacional. Sim. Porque eles já contrataram um técnico estrangeiro. Não, estou dizendo o Abel do Palmeiras. Ele está falando do Abel do Internacional. Perfeito, mestre. Falei dos dois. Perfeito, tá certo. Sabe o que mais ou menos está acontecendo com o São Paulo? Né? E eu sempre defendo aqui os técnicos, os mais experientes têm que ser respeitados, e não são respeitados. Né? Vide Luxemburgo, o Abelão que estava aí, o pessoal contratou o Abelão por dó. Então, a situação é a seguinte, você pega um jovem crânio, formado, faculdade de medicina, o cara vai estudar nos Estados Unidos, os principais cursos, o cara, olha, tudo que tinha de bom colocaram na mão do estudante. Traz esse cara pro hospital. Aí chega, pega uma ocorrência grave. Tá lá o médico experiente. Quem é que vai na hora da prática? Foi o que o Abel fez com o Diniz ontem. O Abel, ele sabia o que o Diniz ia fazer, ele preparou uma armadilha para o Diniz, pela inexperiência, jovem como técnico é, assim como seus jogadores, caiu, e está caindo com todo mundo, cometendo sempre os mesmos erros, e esses erros fizeram o São Paulo derreter no Campeonato Brasileiro. Muito bem, então vamos botar ele para fora, bota quem no lugar dele? Não estou dizendo que tem que colocar ele para fora, mas é o que ela está dizendo, é o que é a pergunta. Não, restando 8 jogos, não. Eu acho que agora também não dá para mandar embora. Se ele conseguir passar esse período mais crítico e chegar ou como campeão ou como segundo, terceiro colocado com poder disputar Libertadores e tudo mais, é aí que tem que manter. É nesse momento que tem que manter o treinador para ele poder começar um trabalho que ele não começou. Qual é o tempo que o senhor dá para o Diniz? Dá 5 anos. Que for necessário. Olha aqui, ele olha pro retrovisor, o Diniz, tô olhando aqui, ó, pro retrovisor. Tem Galo, tem Flamengo, tem Palmeiras e o Grêmio também chegando? É isso? Exatamente. Tá, vai ficar fácil a situação de São Paulo, viu? Bobeou, dançou. Vamos chamar o Celso Ardengue direto da nossa redação? O Diniz ficou pistola na entrevista coletiva, né, Celcinho? Conta pra gente isso daí. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa, nosso mestre Alberto Helena Júnior. Um prazer estar falando com todos vocês. Bom, o mestre já adiantou, a goleada foi sim bem contundente. O São Paulo não sofria 5 gols desde 2015, quando tomou aquele 6-1 para o Corinthians. Ele ficou pistola justamente com o Marcelinho Bazege, o nosso Marcelinho aqui do site gazetesportiva.com, porque o Marcelo, na entrevista coletiva
pós-jogo, ele relembrou alguns vexames aí desse quase 1 ano e meio do Fernando Diniz no São Paulo. Ele falou do Mirassol, que vocês já citaram aí no estúdio, falou do Binacional, que custou a eliminação na Libertadores, e depois do vexame contra o Lanús. Vamos dar uma olhadinha aí no Fernando Diniz ficando bravo com o nosso Marcelo Basejo. Nesse 1 ano e meio à frente do São Paulo, o time já colecionou diversas frustrações, foi eliminado nas quartas do Paulistão, caiu na primeira fase da Libertadores, depois também caiu na Sul-Americana. Sempre em momentos decisivos, o time decepciona. Não consegue reproduzir aquele futebol que já reproduziu em outras ocasiões menos decisivas, digamos assim. O que falta para o São Paulo adquirir essa casca, esse poder de decisão, ser um time que gosta de decisão e que, sobretudo, tem uma postura dentro de campo de que quer ganhar a partida, porque a impressão que dá é que o São Paulo, muitas das vezes, parece correr menos do que poderia, parece pressionar menos a saída de bola adversária do que poderia, e assim acaba sendo penalizado por equipes que aparentemente parecem querer a vitória mais do que o São Paulo. O que dizer sobre isso? Obrigado. Pela sua pergunta bastante eloquente e cheia de razão, o São Paulo é um time que luta e trabalha muito. Em determinados momentos as coisas dão errado, como aconteceu hoje. E oportunista você falar assim, com a boca tão cheia, a primeira vez que te ouço falar com tanta propriedade assim. Mas é um time de homem, é um time que luta, é um time que trabalha e é um time que não desiste. E o futebol é um jogo. A gente está decepcionado, a gente não vai dormir, todos os jogadores, e a gente vai lutar para sair disso. É assim que a gente vai fazer. O Diniz estava quase chorando, ou se ele ficou muito bravo com a pergunta do nosso Marcelo Basejo, que é uma pergunta pertinente, não é, Garrafa? É o que o torcedor são paulino pensa, não é? O Marcelo Basejo fez a pergunta, não vi nenhum tom de maldade. Também não. Foi uma realidade. O que falta para criar casca? Não é? O que falta para criar casca? Foi mentira que o São Paulo vacilou no Campeonato Paulista, perdeu para o Mirassol? Não, verdade. Marcelo Basejo colocou. Foi mentira que foi vexame na Libertadores? Não, foi verdade. Foi mentira que foi vexame na Sul-Americana? Não, foi verdade. É um atrás do outro. E o São Paulo agora estava com 7 pontos e perde a liderança. Vai achar que está tudo bem? Aí o Diniz responde o seguinte: em determinado momento, as coisas não dão certo. Eu acho que é o contrário. Em alguns momentos as coisas têm dado certo, que foi a liderança do campeonato. Na maioria dos momentos, tudo tem dado errado no São Paulo. Isso é realidade. É realidade, não é o repórter que inventou, não. Parabéns ao Basejo. Pergunta absolutamente correta no meu sentido, né? E o Diniz tem o direito de responder o que ele quiser. Não adianta querer fuzilar o repórter. O repórter é pago e muito bem pago aqui para trabalhar e fazer a sua pergunta. Como o Diniz é muito bem pago para dirigir o São Paulo. As partes têm que se respeitar. Não vi nada de ofensivo, não. E a resposta do Diniz não me convenceu. Determinados momentos as coisas dão errado, tá dando errado toda hora, pô. E aí, mestre? O que eu vou falar? Não vai falar nada. Isso todo um discurso elaborado desde o início, a expectativa do primeiro tropeço do cara jogar em cima. Mas não é o primeiro, isso, mestre. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. É um discurso elaborado de antemão. Mas falta é todo um conceito que é, na verdade, um preconceito. Preconceito. O que é o preconceito? É um conceito antecipado antes do fato, antes da realidade e antes do personagem se mostrar. Isso está mais do que provado. Você que acompanha futebol sabe disso. Que lê, que vê televisão. É isso aí só. Qualquer tropeço, qualquer. Mas não foi qualquer, balanço me permita discordar do senhor. Mas o cara está lá em segundo lugar do Brasileirão. Foram vários Brasileirão tropeços. Que tem 6. Mas nós estamos falando do São Paulo, tricampeão do mundo. Tem 6. Peraí, Daniel Alves. Não, São Paulo, 12 anos sem ganhar título. Gente. Não é o campeão do mundo. Pera um pouquinho, vamos ouvir o que o time que não ganha título há mais de 10 anos. Peraí, gente, vamos ouvir o que o Daniel Alves tem pra falar. Ele tá ao vivo, Pareceu dando uma entrevista coletiva. Ele que falhou ontem no jogo e tomou um gol por causa disso. Vamos lá, vamos ver. Coisas boas. E não só essa do Grêmio, como todas as outras também não trouxeram coisas boas, porque você acaba sentindo. Você é humano e é normal que você sinta. Mas eu acredito que
que são fases que você tem que tentar sair delas o quanto antes possível, né? Porque eu acredito que tudo na vida de quem trabalha passa, né? Não só os momentos bons, como os momentos ruins também, eles passam. E a gente estava tendo esse momento muito bom e ele passou, e agora veio o momento ruim e ele tem que ser encarado da mesma forma como foi encarado o outro momento, né? Não se deixar levar nunca por eles, continuar trabalhando, continuar tendo essa autoconfiança, cada um em si próprio, porque é assim que a gente construiu até esse momento, né? É assim que a gente devolveu essa ilusão ao nosso torcedor, é assim que a gente devolveu essa possibilidade do São Paulo, depois de tanto tempo, voltar a ser um candidato a conquistar um título tão disputado como o Campeonato Brasileiro, por tudo que envolve, por todos os grandes times que tem. Mas a gente não pode se deixar levar pelos últimos jogos, né? É evidente que não estamos contentes, não estamos satisfeitos. É evidente que também o nosso torcedor ele não tá satisfeito, e é aceitável, mas eu tenho certeza que ele não tá, que nós não estamos melhor que eles. Nós somos sem dúvida pior que eles, porque nós somos os que sofremos, nós somos os que trabalhamos, nós somos os que deixamos a nossa pele todos os dias nos treinos para performar e para levar o nosso melhor para eles, para que eles possam desfrutar. Infelizmente, nesses últimos jogos não foi possível, mas a gente vai continuar. Eu acredito que na vida você tem que pecar por excesso e não por omissão. Então a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar até o último momento tentando conseguir esse objetivo tão sonhado, não só pelos torcedores, mas para nós também, que estamos aqui batalhando todos os dias. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi, Daniel, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você, em outras oportunidades, já disse que o grupo é unido, né? Comissão técnica, jogadores, direção, todo mundo em prol de o mesmo objetivo. Ontem o Diniz falou, ele não gosta de analisar resultados apenas, aí questionado sobre desempenho, ele acabou falando sobre o desempenho não ser bom, e aí ele falou, desempenho ruim, resultado ruim. Hoje o Raí falou que o trabalho do Diniz é mais positivo do que negativo nesse 1 ano e meio. Já que os resultados ruins, desempenho ruim, o São Paulo teve eliminação, Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e perdeu uma vantagem de 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Onde que você avalia esse trabalho sendo mais positivo do que negativo com a permanência do Fernando Diniz garantida pelo Raí logo antes dessa coletiva sua? Obrigado. Cara, eu acredito que o trabalho do Diniz ele é espetacular por uma razão. Primeiro, não foi um treinador que teve muitas possibilidades de contratações. E segundo, foi um treinador que teve que potencializar, ensinar e encorajar a jogadores que estavam desacreditados por todos, e desacreditados pela imprensa, e desacreditados pelos nossos torcedores também. A dar um passo à frente, a ser muito melhor do que eles eram, a performar bem, a conseguir ser alguém no futebol, ser alguém respeitado na vida. Eu acredito que o grande trabalho do Diniz, ele vem a partir do momento que ele não se resume em criar grandes jogadores, e sim grandes seres humanos, grandes homens, grandes pessoas que vão sair daqui muito melhores do que eram, conceitualmente em vários aspectos, né? E eu acredito que o Diniz, no dia que não estiver mais aqui, vai deixar uma grande base, e não só monetária, como uma grande base a nível
pessoal para a equipe do São Paulo. Então, às vezes, os resultados eles não são uma análise apenas de jogo, de se você vai ganhar ou se você vai perder, mas senão do que você vai criar com as possibilidades que lhe foi oferecida para o clube que você representa. Essa é a mesma sensação minha, essa é a mesma sensação, eu acredito que do Diniz também, de que na vida você não está aqui para você criar apenas jogadores de futebol que ganham, ou que perdem, ou que empatam. E sim para você criar pessoas que vão ter uma influência social muito grande, que vão ser referências e que vão ser pessoas que vão influenciar outras a não serem omissas e a não serem refém de um sistema que às vezes ele é massacrador. Falou e não falou da distração do São Paulo, não falou dos erros do São Paulo. Fala, Que Garrafa. mundo vive o Daniel Alves? Que planeta vive o Daniel Alves? Não, alguém pode me explicar que planeta vive esse cara, velho? Né? Ele está falando que o Diniz está formando homens que ganham R$500 mil num país onde o povo está passando fome, meu caro. Ali é time de futebol, cara. O Diniz não está lá para formar homens, não. Ali é montar um time de futebol e tirar o São Paulo da fila. É isso que o torcedor quer. O Diniz está formando homens, eles vão sair daqui, que é o exército. E onde você está com a cabeça, Daniel Alves? Você está maluco, velho. Forças Armadas. Tá? E outra coisa, se vocês pegarem aí o quinto gol do Internacional, né? Me parece o quinto gol, o Yuri ele faz o gol e vira o rosto, aquela manha. O Daniel Alves fez isso no jogo ontem. Se a gente puxar nas imagens, a gente pode puxar para mostrar amanhã. Pelo menos 2 vezes, estava 2-0 para o Inter. Sabe por quê? Porque o Daniel Alves veio para o São Paulo para brincar de ser Messi, né? Porque o Messi fazia isso, o Ronaldinho Gaúcho cansou de fazer com todo o talento. O Daniel Alves sempre foi um lateral direito. Lateral direito é a camisa 2. Você, Daniel, com a camisa 2 é nota 10. Você com a camisa 10 é nota 2. E cai na realidade, meu amigo. Para mim, parei com... para que eu vou descer. Daniel Alves subiu, eu desço. Não dá, não aguento mais esse cara, velho. Na boa. Mestre. Bom, desde o início em que o São Paulo contratou o Daniel Alves sob o pretexto, sob o acordo de que ele jogaria com a camisa 10, isto é, jogar no meio de campo, eu tenho criticado essa decisão. E criticado ainda mais porque o São Paulo contratou o Juan Fran, que já está para lá de caquético, sabe? Não dá conta de marcar e atacar como deveria ter. O que obriga, e aí nós vamos entrar no aspecto tático e técnico, que é o que eu critico no Fernando Diniz, não na figura dele, esse ódio que existe contra essa pessoa, né? Eu estou falando do técnico e os seus erros do ponto de vista tático e técnico. Obriga o canhoto Sara, que é um meio armador típico, jogar na direita. Porque o Juan Fran não dá conta do recado e precisa ter alguém lá mais jovem e tal para resolver a questão. Que não resolve porque não é a posição dele. O Daniel Alves jogando no meio, ele é apressado, ele erra muito passe desde o início. Quando eu ouvia muito mestre, desculpa, mestre, quer ver? Olha lá. Ele põe a mão no rosto, sabe por quê? Porque o Daniel Alves fez isso no jogo inteiro. 2-0 pro Inter, porque ele veio pro São Paulo para brincar de Ronaldinho Gaúcho. Deixa eu terminar de falar, que esse negócio fica sendo apenas uma agressão ao jogador. Não é agressão. Eu quero mostrar a falha dele, que é a seguinte. Ele é um jogador apressado, ele toca muito rápido a bola, errado, geralmente no pé do adversário. Tem errado saída de bola, tem errado constantemente, e vejo muito comentarista famoso aí elogiando, dizendo que é o maestro quando o São Paulo estava ganhando lá. Então, a visão deformada da realidade. Daniel Alves, como você muito bem diz, com camisa 2... Ele é 10. É 10. Com camisa 10, é 2. Então, esse é o grande problema estrutural do São Paulo do ponto de vista do jogo. O resto é tudo decorrência das circunstâncias que formam um jogo de futebol e uma competição tão longa e tão cansativa no meio de uma pandemia como a nossa.
Direto com o José Paes, lá dentro da Neoquímica Arena. Ô Zé, o Timão agora não pode vacilar mais, até porque depois da sapecada que tomou do Palmeiras, hoje é uma grande chance de dar a volta por cima. Vai daí. Exatamente, minha amiga Michele, uma grande chance hoje do Corinthians dar a volta por cima, mas o Corinthians tem 3 desfalques importantes para esse jogo de hoje aqui na Neoquímica Arena contra o Sport. O Gabriel está suspenso, foi expulso lá no derby contra o Palmeiras no Allianz Parque, 4-0 para o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro, aquele jogo que foi remarcado da 28ª rodada. O Gil tomou o 3º amarelo, também não joga hoje. Xavier e Bruno Mendes devem entrar nas vagas do Gabriel e do Gil, e o Otero foi diagnosticado com a Covid-19, segue fora do time do Corinthians. Contando com esta partida de hoje aqui na Neoquímica Arena, o Corinthians ainda faz mais 9 jogos no Campeonato Brasileiro, 5 aqui no Quimicão e 4 fora. E olha só, Michele, o Corinthians só vai jogar contra times que estão ou na parte de baixo ou ali no meio, exceto Flamengo e Internacional. O Corinthians ainda joga contra essas 2 equipes. Ontem o zagueirão Gemerson deu entrevista coletiva e falou sobre esse jogo diante do Sport. Dá uma olhada. Complicado, a gente já jogou contra algumas equipes assim, né, com o Goiás principalmente, eu não sei se... Então é um jogo que a gente tem que ter paciência, saber se no começo a gente não fizer um gol, ou no primeiro tempo não fizer o gol, tem todo o segundo tempo ali para poder fazer o gol e sair com um resultado positivo, né. Então acho que isso aí tem que ter tranquilidade, saber que o jogo vai ser complicado, acho que eles vão querer controlar o jogo, querer parar o jogo, não querer deixar o Corinthians pôr intensidade, mas acho que a gente tem que estar preparado para isso, para que se ocorrer durante o jogo a gente saiba lidar com a situação e ir para outro estilo de jogo, né? Mas acho que o importante mais é sair com a vitória. Tá, então a palavra do Gemerson, o zagueirão do Corinthians. Daqui a pouquinho eu volto direto aqui da Neoquímica Arena, viu, Michele? Com o provável timão que deve ter algumas surpresinhas para essa partida de hoje contra o Sport. Volto contigo. Beleza, José Paes, vamos dar mais uma chance pro Daniel Alves aí, né, pessoal? Vamos voltar lá para a coletiva dele? Vamos ver se ele fala alguma coisa que interesse realmente pro torcedor, porque até agora só enrolou. Pode pôr na tela, diretor. Ou seja, em outros cargos da diretoria. Isso, de certa forma, também pode estar respingando no rendimento do time nessas últimas rodadas? Não acredito. O que está respingando no time é a falta de resultados, sempre. Porque quando você não tem resultado, você abre margem para você falar de todas as outras coisas extra-campo, outras coisas que possam vir a interferir fora do campo. Mas eu acredito que a responsabilidade é nossa, porque quando os resultados eles estavam vindo, a responsabilidade era nossa. E quando os resultados eles não estão vindo, a responsabilidade também é nossa. E volto a insistir, só nós podemos tirar o São Paulo desse momento, né, que antes era muito bom e agora é muito ruim, né, e a gente vai buscar, né, nessa reta final ter um novo momento bom, porque agora chega o momento decisivo da temporada, mas só insistindo um pouco, né, durante toda essa temporada o São Paulo sempre foi desacreditado por todos, sempre foi desacreditado, até muitas vezes pelos nossos torcedores, mas a gente, à base de trabalho, à base de dedicação, à base de entrega e à base de abdicações, conseguimos devolver essa esperança a eles. E agora a gente pede, né, se estamos no direito de pedir alguma coisa, porque eu acho que a gente está mais no momento de oferecer do que de pedir, mas que os torcedores não desistam da gente. A gente sente falta deles. Eu tenho certeza que se eles estivessem nos acompanhando, estaria sendo muito melhor do que está sendo, porque a gente estaria desfrutando muito mais junto, né, do que tão distante, através desse problema tão gigante que está acontecendo. Né, mas que eles não desistam da gente, porque a gente não vai desistir de proporcionar coisas boas para eles. É para isso que a gente faz esse trabalho, é para isso que a gente joga futebol. É evidente que a gente tem muita coisa que melhorar, não só a nível de performance, mas a nível de espírito também, né, porque esse mesmo time que hoje
está sendo criticado, foi o mesmo time que devolveu a esperança ao torcedor de conquistar alguma coisa nessa temporada. E é esse mesmo time que continua aqui, trabalhando arduamente, entregando tudo que a gente tem dentro do nosso dia a dia, em prol de poder proporcionar isso para nós e para eles, né? Porque no final das contas, quem trabalha quer ter o seu prêmio também, e que esse prêmio ele possa refletir no nosso torcedor também. Bom, beleza, já ouvimos aí um pouquinho do Daniel Alves, mas você quer falar? Eu quero sim, eu quero dizer o seguinte, nós vivemos sob o estigma da cultura do ódio e do apressadinho. Né? Isso é a base de tudo. Se o São Paulo, como disse o Daniel Alves, tivesse o contato com o público, estava ferrado. Diniz já tinha caído. Pior. Diniz tinha caído, Daniel que o São Paulo estava disputando a segunda divisão. Isso é verdade. Porque a torcida. Calma, porque mestre. a torcida. Calma, mestre. A torcida do São Paulo. A culpa é da torcida agora. Ele falou. Ele pediu pra torcida não abandonar eles. Pô, a torcida jamais vai abandonar o São Paulo. Ninguém Você é a torcida. Culpa. Ele falou isso, mestre. Olha aí, essa é a cultura do ódio. Não é ódio, essa mestre. É a cultura do ódio. Não é ódio. Da estigmatização. Não é ódio, mestre. Pega o cara e você viu o que ele falou? Depois de tudo que ele não está jogando. Ele está pedindo para a torcida não abandonar. A torcida nunca vai abandonar o São Paulo, vai abandonar ele que não está jogando porcaria nenhuma. A torcida do São Paulo no estádio seria uma tragédia para ele, para o Vinícius e para o São Paulo. Não conhece a torcida do São Paulo? Porque essa torcida do São Paulo é a mesma que mandou o Casemiro embora, que mandou o Maicon embora, que mandou um monte de jogador bom embora. Assim é o futebol, mestre. Assim é. Certo ou errado é assim. Mas assim é. Assim é a burrice. Assim é, mestre. Assim é. A burrice. E eles ganham bem com a segurar essa onda. O São Paulo chegou porque não tinha torcida. Isso é fato. Chegou porque não tinha torcida, não tinha pressão da torcida. Não tenho dúvida. Hoje também tem jogo decisivo pro Palmeiras e hoje é dia de jogão. Como diz o Celso Cardoso, jogo de 6 pontos. Alexandre Silvestre chegando da nossa redação com as escalações oficiais. Boa noite, Silva. Boa noite, eu tô com uma dor de cabeça, Michele, eu não sei, acho que são os gritos do Garrafa e do Alberto Helena, só pode ser isso aí, viu? Porque tá doendo, viu? Dormi mal também à noite. Bom, vamos falar de coisa boa do Palmeiras e do Flamengo, respectivamente quinto o Palmeiras e quarto o Flamengo na tabela, se enfrentam às 7 da noite, escalações acabaram de sair do forno, o Palmeiras poupando, o Palmeiras do Abel Ferreira poupando alguns jogadores como Patrick de Paula, Veron e o Rony, que nem foram para Brasília. O time que começa jogando, o Everton, Marcos Rocha voltando da suspensão, Luan, Kusevich e Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, que jogou muito contra o Corinthians, assim como a dupla de ataque que está mantida, William e Luiz Adriano, um time forte para tentar ganhar do Flamengo e continuar mais do que vivo nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro, já que o São Paulo, né, deu essa vacilada. Enfim, o Flamengo também na briga com o Hugo, com o Isla, com o Rodrigo Caio, o Arão de quarto zagueiro, e o Felipe Luiz. Rogério Ceni ousando, hein? Gerson, o Diego mantido, Arrascaeta. Na frente, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, e agora tem que chamar ele assim, Gabi, é o Gabigol. Toca daí, vamos falar mais de São Paulo, vai? Ai, coitado, né, o Silvestre, tem que tomar um remédio mesmo pra dor de cabeça. Esse time aí com o Gabi, fala, mestre, o que foi? O Flamengo é um belíssimo time, que não está jogando nada. Esse é o fato. Nem com o Rogério, nem com o mas Domi. Jogou agora, fez uma. Meteu uma goleada aí. Mas não está jogando nada, não está jogando bem. Está devendo. Está devendo. E o Palmeiras não, o Palmeiras está num crescendo. E não sei, o jogo é aqui, né? O jogo é em Brasília. O jogo é em Brasília, mestre. E o Flamengo, ele tem 2 jogos a menos. Ele, se vencer esses 2 jogos, ele pode ficar a apenas 1 ponto do Internacional. E outra coisa que vale a gente lembrar, gente. O São Paulo, final de semana, pega o Coritiba, Morumbi,
E o Internacional tem Grenal. O São Paulo pode até retomar já a liderança no final de semana. O São Paulo está na briga. Não, o que a gente está discutindo é esse momento. Esses 6 times estão aí com agora, o problema menos o Grêmio, dos seis, mestre, eu também concordo com o senhor, graças a Deus concordei com o mestre alguma coisa hoje, para não me penitenciar. Nossa, hoje vai ser uma noite daquelas. Eu discordei do mestre, pô, com toda a sabedoria dele. O Grêmio, eu concordo com o senhor, o Grêmio está acho que está fora dessa briga, mas das equipes que estão aqui, o Flamengo é aquele que pode incomodar mais o Internacional. Sem dúvida. Está todo mundo na briga. Dúvida. Bom, a gente tem recadinhos da galera pelo WhatsApp, vamos colocar na tela? Alô, amigos da Gazeta, Garrafa, mestre Michele, o Diniz tem que ser mandado embora agora. Ele não ganha nada, ele é pé frio e tem que tirar o Daniel Alves e o Volpe. O Volpe é um frangueiro. Fontana de São Paulo. Boa noite a todos da Gazeta Esportiva. Não, tem que deixar o Diniz até o final do campeonato, ganhando ou perdendo. O culpado são os jogadores, não o treinador. Abraço, Carlos da Vila Cardoso do Franco. Gazeta Esportiva, meu nome é Anderson de Guarulhos. A solução do São Paulo se chama Muricy Ramalho. Se o Diniz ficar, perde o campeonato. E é melhor ele ficar. Forte abraço. Valeu, pessoal. Galera, é o seguinte, tem um recado importante para vocês. Dia 26 de janeiro, que é terça-feira que vem, 7 da noite, o Flávio Prado, eu e o Celso Cardoso, a gente vai participar de uma live ao vivo aí pelas redes sociais, marcando o lançamento do novo curso de pós-graduação de jornalismo esportivo da Casper Libero. O tema dessa nossa live, dessa discussão, serão os desafios e o futuro do jornalismo esportivo. E nós aqui, do Departamento de Esportes da TV Gazeta, em parceria com os profissionais da Faculdade Casper Libero, estamos prontos para receber você, beleza? Nessa live. Então se inscreva na live, é gratuito, tá? Vem com a gente participar dessa live e aí você conhece tudo sobre a pós-graduação em jornalismo esportivo da Casper Libero, que começa em fevereiro. Não se esqueça, dia 26 de janeiro, próxima terça, às 7 da noite. Se inscreva aqui, né? Ó, inscreva-se no site casperlibero.edu.br. De volta para a Neoquímica Arena, José Paes está por lá como provável time do Corinthians, que entra em campo daqui a pouquinho, né, Zé? Manda a escalação. Bora lá, Michele, vamos de provável escalação do Corinthians para logo mais às 9 horas da noite aqui na Neoquímica Arena contra o Sport. Cássio no gol, Fagner, Gemerson, Bruno Mendes e Fábio Santos, Xavier, Ramiro ou Cantillo e Casares, Gustavo Silva ou Gustavo Mosquito, Matheus Vital ou Everaldo e Jô ou Léo Natel, este o provável Corinthians que entra em campo. Aproveitando, se você me permite, viu, Michele? Mandando um grande abraço aí pro Caio César, meu amigo de infância, que é corintiano, tá assistindo Gazeta Esportiva e acabou de ser papai da Rebeca. Um grande abraço para ele. Amanhã eu tô de volta com a história desse jogo completinha aqui no Gazeta Esportiva, tá certo, Mi? Beijão para você. E valeu, Zé, e o Corinthians? O Corinthians agora vamos ver como é que vai reagir depois da lambada que levou do Palmeiras. Espero que continue como estava antes. O senhor não estava aqui, né, nessa semana? O senhor acha que o Mancini errou na escalação do Corinthians? Contra aquele Palmeiras, colocando só um volante? Colocou um volante. Palmeiras foi com 3, acho, volantes. Olha aí a escalação. Olha o Campinho, a escalação. Vamos ver lá. As novidades aí nesse time aí, que a gente tá observando, que o Zé passou, né? Fica essa dúvida entre Jô e Léo Natel lá na frente, mestre. Porque o Jô tem sido muito pressionado, né? Redes sociais hoje é meio realidade. Isso, querendo ou não, reflete lá dentro. Porque o Jô tá com porta-mala daqueles, sabe? Uma busanfa que tá com pouca mobilidade e tal. A galera, depois de perder do Palmeiras, tinha que sobrar para alguém. Pressionaram muito o Jô, mas colocar o Léo Natel, eu prefiro o Jô com essa busanfa toda aí. Estilo, é outra coisa, outro funcionamento do time. O Corinthians precisa ter a cabeça no lugar, o Mancini tem. Sim. Ele sabe como administrar essas questões. O time desse jeito que está jogando, ele precisa do Jô lá na frente. Precisa, a referência, né, mestre? Ou um jogador do mesmo estilo, que o Corinthians não tem. Se você coloca o Léo Natel, você muda a forma de jogar. Exatamente. A forma de jogar. Quando você de velocidade que joga pelo Exatamente. lado. Você tem o Xavier no lugar do Gabriel. O Gabriel vinha fazendo realmente boas partidas.
mas aí não foi bem contra o Palmeiras, acabou sendo expulso. Tem essa alteração no meio-campo e eu concordo com o mestre. Graças a Deus, concordei de novo com o mestre. O Corinthians precisa dar a resposta. Chegou a hora da resposta, não pode tomar uma paulada, uma cacetada, uma chacoalhada, use o adjetivo que você quiser do Palmeiras e ficar por isso, né? O Corinthians precisa dar uma resposta hoje contra o Sport e do Jair Ventura. Eu não sei quem falou aí em um volante, só que Foi um volante. O Chico falou que foi um volante, que tinha um volante, que o Mancini escalou o time com um volante. Como? Mas três volantes. Gabriel. Três volantes. Quem é? Quem é esse? O Gabriel e o Cantillo, ambos são volantes. Ah, sei lá, não estava jogando em outra posição. Ó, deixa eu falar uma coisa, mestre. O Juan Fran, que já devia ir embora do time do São Paulo, ontem ele deu também uma entrevista explicando aí essa partida. Ele falou lá junto com o Fernando Diniz. Vamos dar uma olhadinha aqui que o Juan Fran falou? Hoje é uma noite dura para todos, para os jogadores, para todo o clube, para os torcedores. A gente não fracassou ainda no Campeonato Brasileiro. Quedan 7 jogos ainda. Amanhã falarán tudo ruim de nós, de nosos jogadores, de nosso treinador. Mas eu acredito mais que nunca neste time, neste treinador, neste clube. Son momentos complicados. Hoje foi um jogo ruim de todos, mas a cabeça não está boa. A cabeça não está boa desde depois da eliminação de Grêmio, a cabeça não está boa. Olha lá. Viu, mestre? Emocional. E ele pegou, a gente discutia aqui, foi contra o Bragantino, contra o Grêmio, ele confirmou. Contra o Grêmio, o time sentiu o golpe. É um time de jovens. Cabeça não tá boa desde a eliminação pro Grêmio. Mi, você falou uma coisa interessante, né? O Juan Fran e tal, acho que realmente não deu liga no São Paulo, mas ele, diferentemente do Daniel Alves, tem o que falar. Ele tá se mostrando realmente abatido. É um cara. Falou Lé com Cré, pelo menos o que ele falou tem coerência. O Juan Fran, não, é isso mesmo, ninguém duvida, ninguém deixou de falar que a questão basicamente é psicológica, claro, embora tenha defeitos de ordem tática. Mas parecia que tinha que ser curado disso aí. Agora, esse rapaz, ele foi um belíssimo lateral direito. Foi um grande jogador. Agora não dá. É uma boa companhia para os jogadores, sobretudo para os mais jovens e tal, mas não pode jogar. E ele disse que ele só vai embora do São Paulo se ganhar um título. Aí os caras já colocaram ele nas redes sociais de cabelo branco. Agora vamos falar só duas coisas, né? Que a linguagem, o que a gente tem que perceber na linguagem do que a pessoa diz. Ele falou, não fracassamos ainda. Ainda. Quer dizer, eles estão esperando fracassar. Porque estão tratando o São Paulo. Então, gente, é a questão de dias o fracasso do São Paulo, tá bom? Hoje, na minha coluna do blog, eu até coloquei, pra mim, o São Paulo não consegue ficar nem na vice-liderança. Fada virou bruxa. Virei, né? Ontem eu falei que ia dar Inter. Mestre, pegando a tabela aqui, você olha a tabela aqui, São Paulo tá vivíssimo. Pelos números, vivíssimo no campeonato. Pelo emocional... Difícil. O time estava distraído, o time está errando passe, o time não tem vontade. Não é a primeira vez, Michele. O time não tem sangue. Contra o Bragantino, parecia que o Bragantino que brigava pelo título. Que ele tinha essa vontade. E isso foi a pergunta do Bacégio. Chama o Felipe Melo para dar uma palestra. Não dá para fazer alguma coisa? Chama alguém para gente. O Muricy está lá dentro, Michele. Por isso que eu falei, gente, para não falar que a gente só está criticando. O Muricy era aquele técnico do Palmeiras que estava 5 pontos na frente. Ele perdeu o campeonato. Todo mundo pode perder, só o Muricy não pode. Só o Muricy não pode, então tá bom. Só o Fernando Diniz é que não pode. Muricy 3 vezes seguidos campeão. O Diniz ganhou o que até agora, mestre? Só o Diniz não dá pra... O Diniz com o Muricy... Aí eu paro, mestre. A situação é igual. O senhor comparar o Diniz com o Muricy não dá, mestre. Desculpa. Não tá bom, chama os Diniz é psicólogo, mas chama mais um. Vamos ter que tomar um café na redação pra continuar essa resenha aí. Não tá bem da cabeça, tem que arrumar a cabeça. Resultado da enquete. Faz terapia. Depois da goleada para o Inter, a diretoria deveria repensar a permanência do Fernando Diniz no São Paulo? A maioria respondeu que sim, 66% dos votos. Mas por quem? Aí é complicado. Deixa agora até o final ver o que acontece. Acabou, galera. Tchau, Garrafa. Tchau, mestre. Amanhã a gente volta. Beijo para todo mundo. Ó. A máscara. Põe a máscara. Máscara.